Os detalhes que estou prestes a compartilhar com você nesse vídeo são tão fascinantes que vão fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre o deserto do Saara e nosso antigo passado perdido. Porque quando pensamos no deserto do Saara, imaginamos um mar infinito de areia e dunas que se estendem além do que os nossos olhos podem ver. Um deserto escaldante que é maior do que todo o território continental dos Estados Unidos. O maior deserto não polar do planeta e que, na verdade, é também um local de enterro generalizado de incontáveis ruínas misteriosas e civilizações antigas desconhecidas e que há muito foram esquecidas, consumidas e escondidas pelas areias do tempo há milhares de anos. E sabe o que acontece quando eu digo milhares de anos? Isso fica surpreendentemente esquisito. Essa é a parte em que as coisas começam a ficar muito estranhas, porque as mais recentes evidências científicas mostram que o deserto do Saara é muito mais jovem do que nós imaginávamos. De fato, o que os cientistas haviam assumido que tinha milhões de anos, agora sabemos que não passam de apenas 5.000 anos atrás. O deserto do Saara era um paraíso tropical verdejante que estendeu-se do Egito até a costa atlântica do Saara Ocidental e continha os maiores lagos de água doce do mundo de todos os tempos. E não é só isso, uma enorme rede de rios que fez de toda essa região um oásis para as antigas civilizações humanas. O que explica por que apenas nos últimos anos estivemos encontrando tantas estruturas misteriosamente desconhecidas em o que é agora um local remoto e um terreno baldio e estéril. Além disso, cientistas que analisaram esses dados recentes concluíram que, em apenas 100 anos, o verde exuberante paraíso tropical, que se estendia por milhares de quilômetros em todo o norte da África, foi misteriosamente eliminado e transformado no que é agora, o maior deserto quente do mundo. Já parou para pensar nisso? Em apenas 100 anos, algo incrivelmente radical aconteceu aqui na Terra em um passado não tão distante, que causou uma enorme oscilação no clima em tal região, mudando-a tão rapidamente. Embora as estimativas variem de acordo com alguns cientistas, com alguns defendendo que isso ocorreu ao longo de 5 séculos, devo dizer que, de qualquer forma, estamos falando de um período de tempo incrivelmente curto. Então, a grande questão é: por que isso aconteceu? Os cientistas do MIT acreditam que essa mudança no clima está relacionada com um ciclo de 20.000 anos e mudanças na inclinação orbital da Terra, que fazem com que a maior parte do Saara passe a ir e voltar de um deserto para uma selva e vice-versa, com a última mudança ocorrendo em algum lugar cerca de 5.000 anos atrás. Tenha em mente que as estimativas variam sobre isso também, com alguns afirmando especificamente 5.000 anos e outros afirmando 6.000. E há estimativas ainda mais amplas afirmando algo entre 4.500 e 8.000 anos, com outros até mesmo declarando datas como 10.000 e 11.000 anos atrás, o que só serve para mostrar o quão pouco nós, incluindo os cientistas, realmente sabemos. Fica cada vez mais claro que muito do que sabemos, na verdade, são apenas suposições. No entanto, as estimativas de 11.000 anos atrás são bastante interessantes, simplesmente porque esse período está muito perto do Dryas recente, onde a Terra sofreu profundas transformações. Alguns afirmam que nesse período os polos da Terra mudaram rapidamente, seguidos por uma reversão imediata e que acontece a cada 6.500 anos.
Então, essas mudanças abruptas teriam sido responsáveis por um verdadeiro desastre para a vegetação e a vida selvagem daquele lugar. E, é claro, para todas as civilizações que ocuparam o Saara naquela época. Quando consideramos o deserto do Saara e a sua localização geográfica, podemos ver que o Egito está localizado dentro dele. E quando combinamos o fato de que a terra do Antigo Egito é, sem dúvida, a maior concentração de ruínas antigas e artefatos encontrados em qualquer lugar do planeta, e que remonta ao mesmo período de tempo em que descobriu-se que o Saara era verde, o que estou tentando dizer é que, por exemplo, há muito tempo dizem que a primeira dinastia do Egito remonta a pouco mais de 5.000 anos atrás. Estima-se que a pirâmide tenha sido construída nessa época também, ou pelo menos dentro do prazo de quando o Saara era verde. Então repare, tem algo estranho. A grande esfinge tem enormes quantidades de erosão de água de chuva. E digo que me parece estranho, porque os especialistas sempre afirmaram que a esfinge deve ter cerca de 4.500 anos. Ou seja, o Saara já era um deserto nesse ponto. Além disso, a mais recente análise geológica indica que a última vez que a região do delta do Nilo teve resultados significativos de precipitação foi em um período superior a 7.000 anos atrás. Ou seja, bem no período de quando o Saara era verde e teve 10 vezes a quantidade de chuvas que chove hoje. Em outras palavras, esses dados científicos reunidos sugerem que a esfinge com certeza deve ter, então, pelo menos o dobro da idade daquilo que nos ensinaram na escola, o que, é claro, apenas acrescenta ainda mais ao mistério do próprio Antigo Egito. Pense no que tudo isso significa. As antigas ruínas e relíquias que foram encontradas dos egípcios estão concentradas principalmente em torno do rio Nilo. E isso faz todo sentido, pois existem civilizações onde há água. E agora então, combine isso com as estimativas de quando o Saara passou de um exuberante paraíso verde para um enorme deserto árido vários milhares de anos atrás. Obviamente, há uma conexão aqui. E voltando ao que eu acabei de apontar sobre os antigos egípcios desenvolvendo sua civilização ao longo do rio Nilo, e tendo em conta que o deserto do Saara era, na verdade, um ambiente hospitaleiro repleto de rios e lagos no mesmo período de tempo, devemos nos perguntar se as antigas lendas que afirmam que o rio Nilo já correu de oeste para leste não possa ter seus méritos, porque isso poderia ser verdade. Não devemos esquecer do que Heródoto, um historiador e geógrafo grego chamado de pai da história, escreveu e descreveu em sua literatura em 450 a.C. e que mais tarde foi usado para criar um mapa depois de sua morte. Esse mapa representava o que Heródoto descreveu. Indica que o Nilo corria de oeste para leste através do Saara, à medida que eventualmente se curvava para o norte e subia pelo delta do Nilo. Observe como ele se origina no ocidente do Saara, no local onde hoje é a Mauritânia, que por acaso é a mesma localização geográfica de uma enorme rede de antigos rios secos que foram descobertos por cientistas em 2015. Você arriscaria adivinhar o tempo em que eles acreditam que esses rios existiram? Existiram há 5.000 anos. Que coincidência! Veja que essa descoberta foi feita de forma completamente independente e separada dos estudos que declararam que o deserto do Saara era verde há apenas 5.000 anos. Aliás, os recentes descobertos rios não eram exclusivos apenas da Mauritânia. Eles foram encontrados por todo o Saara. Na verdade, existem pelo menos 3 diferentes redes de rios identificadas até agora.
e todos eles datam de aproximadamente 5.000 anos atrás. O interessante é que essas descobertas partem de equipes de cientistas e pesquisadores diferentes, vindos de diferentes partes do mundo, que utilizam várias linhas de evidência para chegar a essas conclusões. Então, quando todas essas conclusões acontecem de combinar uma com a outra, as implicações disso são enormes, porque, sem dúvida, podemos dizer que os antigos humanos teriam vivido e migrado ao longo dessas redes de rios que envolviam grande parte do Saara, assim como os antigos egípcios faziam ao longo do Nilo. Dê uma olhada nessa ilustração da rede de rios identificados até agora e observe como compara-se ao mapa de Heródoto. Essa semelhança é, no mínimo, muito interessante. Então, as últimas evidências científicas nos mostram que havia uma enorme rede de rios que percorreu o Saara antes do que quer que tenha acontecido para transformá-lo em um deserto e ser completamente consumido por areia e esquecido até pelo menos 5.000 anos depois. Falando em ser consumido pela areia, temos algo interessante para pensar. Em que condição que os monumentos do Egito estavam quando foram encontrados? A maioria deles estavam completamente enterrados na areia por milhares de anos, quase como se as pessoas reais que criaram aquelas estruturas alucinantes tivessem sido destruídas e apagadas da memória. Será que os antigos egípcios não os encontraram prontos e fizeram daquele local a sua casa? Será que elas já não estavam lá? Não podemos esquecer que não há um único hieróglifo ou petróglifo que mostre alguma coisa sobre as pirâmides. Literalmente nada, nem um único. Também não podemos esquecer o fato estranho de que a linguagem moderna do Egito não é nem mesmo próxima da língua que os egípcios dinásticos falaram. E nós só sabemos o que está nos hieróglifos por causa da pedra de Roseta. Pense nisso. Isso poderia ser mais uma evidência de que duas civilizações completamente diferentes viveram lá, separadas por milhares de anos. Talvez separadas no tempo, após o colapso do Saara Verde e do que ocorreu lá para deixá-lo como está agora. Porque parece que claramente algo ocorreu no Egito para apagar tanta coisa e criar a natureza incrivelmente misteriosa dessa civilização que tanto debatemos hoje. Muito do que foi, de alguma forma, enormes estruturas foram destruídas e derrubadas. E não é só isso. O que será que destruiu certas pirâmides? Um inexplicável mistério que muito poucas pessoas estão verdadeiramente cientes. E digo mistério porque eu, sinceramente, não acredito que foi um bando de pessoas com raiva e marretas de cobre. Mas voltando ao assunto do Saara Verde, eu tenho certeza que você já pensou aí. Provavelmente ele se parecia com a nossa Amazônia, que dizem que pode virar um deserto. O que você acha? Olhando para aquele momento em que tudo mudou, já parou para pensar o que isso significou para as antigas civilizações humanas que viveram lá? Isso porque, além da vasta rede de rios que nem sequer discutimos a fundo, haviam ainda os antigos lagos secos, um dos quais dizem ter sido o maior lago de água doce já conhecido. O antigo lago Tchad, que a certa altura cobria mais de 360.000 quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, uma combinação dos grandes lagos da América do Norte tem pouco mais de 240.000 quilômetros quadrados. E além desse, haviam outros lagos enormes também. Um deles que, quando atingia seu nível mais alto, cobria mais de 108.000 quilômetros quadrados e que só foi descoberto mais tarde, em 2010. Olhando para aquele mar de areia, você provavelmente nunca saberia que alguma coisa esteve lá.
É incrível como vento, areia e calor são uma excelente maneira de apagar tudo em apenas 5.000 anos. Dê uma olhada nessa ilustração dos antigos lagos que existiam 9.000 anos atrás. Eles estavam por todo o Saara e todos esses enormes lagos do Saara secaram há aproximadamente 5.000 anos, o mesmo período estimado de tempo da rede de rios. Agora saiba que a descoberta desses lagos foi feita igualmente de forma separada da descoberta dos rios, e os estudos foram feitos com anos de diferença e por cientistas e pesquisadores totalmente diferentes. Em outras palavras, o Saara era um paraíso tropical apenas alguns 1.000 anos atrás. E o que o torna ainda mais interessante é que estamos apenas agora começando a descobrir isso. Isso significa que existem incríveis milhares de descobertas esperando para serem encontradas em toda essa enorme região. Essas pesquisas são apenas o começo de algo que tem o potencial para ser um enorme sítio arqueológico e palco das maiores descobertas já encontradas. O Saara pode muito bem ser um grande prêmio para a humanidade, especialmente quando você considera sua proximidade com o Antigo Egito, onde essas descobertas já começaram há muitos anos e nunca pararam. Apesar do fato de que a maior parte do Saara ainda é um dos locais menos estudados da Terra, essas descobertas estão aumentando exponencialmente graças, claro, às modernas tecnologias que vêm sendo utilizadas, como drones e satélites. Eles estão até se referindo a isso como arqueologia do espaço. O radar de alta altitude e a tecnologia espacial está permitindo que os cientistas conduzam radares de penetração no solo que penetram até alguns metros de profundidade. Então, graças a essa tecnologia nos últimos anos, as descobertas só foram aumentando. No meio do deserto da Líbia, eles encontraram fortalezas semelhantes a castelos, que obviamente chocou os arqueólogos, porque é claro que ninguém nunca sequer imaginou que alguém já tivesse vivido lá. Mas o que encontraram foram paredes de 4 metros de altura e até sofisticados sistemas de irrigação. Estão encontrando ruínas misteriosas tão longe quanto o Saara Ocidental, que, embora possam não parecer impressionantes, existem centenas delas. O que é interessante é a localização remota dessas descobertas e o fato de que ninguém sabe quem fez ou quando fez. Elas também estão na superfície. Então, a questão é o que mais pode estar enterrado e esperando para ser descoberto naquele mar de areia infinito. Há muitas outras ruínas antigas espalhadas por todo o Saara, da Argélia ao Tchad. Algumas destas ruínas são, obviamente, creditadas aos romanos. Não discordo. No entanto, a pergunta que tenho é: o que será que não estamos vendo, que está enterrado embaixo de tudo? Será que essas estruturas foram construídas em cima de outras ainda mais antigas, o que é algo comumente visto em todo o mundo? Até mesmo as estruturas que estão no nível da superfície são desconhecidas para a maioria das pessoas. Muitos não fazem ideia de que existem sofisticadas ruínas antigas no Sudão, incluindo pirâmides. E não se esqueça de que o Sudão faz fronteira com o Egito, diretamente ao sul. Então acho que podemos escrever que haverão descobertas massivas e elas vão acontecer no Saara. Mas existe também outra afirmação a ser feita, porque existem outros lugares ao redor do mundo que, assim como o Saara, foram muito pouco estudados e onde também, muito provavelmente e em breve, todos verão uma abundância de descobertas desconhecidas e verdadeiras civilizações que estão lá, esperando para serem reveladas, como uma certa área inóspita
e complicada que fica bem aqui na nossa amada América do Sul. Arrisca me dizer qual é? Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com menos de R$8 por mês você se torna um membro e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. E muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.